presidente da OAB, Beto Simonetti, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal por limitar as sustentações orais dos advogados. Em discurso na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em Belo Horizonte, Simonetti disse que a independência do Poder Judiciário não pode servir para disfarçar o abuso de autoridade. Em amparo à independência e à harmonia entre os poderes, sem o empenho da advocacia nos anos mais sombrios vividos por este país, não haveria hoje um judiciário e um Ministério Público independente. Zelamos agora para que essa independência não seja usada para camuflar o abuso de autoridade. Prezadas e prezados, honrar o legado de Rui Barbosa e a presença de Bernardo Cabral neste evento significa hoje se colocar contra abusos cometidos contra as prerrogativas da advocacia. É por isso que nos lançamos contra, por exemplo, o tolimento das sustentações orais presenciais por autoridades que deveriam, por obrigação, dar um bom exemplo ao país. A supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa é inaceitável. Na última segunda-feira, a OAB protocolou no Supremo um pedido para alteração no regimento interno da Corte. No ofício, a entidade sugere ao STF que os advogados de réus criminais possam fazer as defesas de forma presencial. Abre aspas. Não se ignora que o julgamento em plenário virtual assegura a manifestação oral do defensor, embora de forma assíncrona ao julgamento. Contudo, diante da relevância e excepcionalidade das ações penais, o julgamento presencial reveste-se de um valor inestimável em prestígio à garantia da ampla defesa, assegurando aos advogados a realização da sustentação oral em tempo real e o esclarecimento de questões de fato relevantes, fecha aspas. Piotr, essa é uma questão importante que a OAB traz, né? A questão da sustentação oral, porque, afinal de contas, o direito à ampla defesa é constitucional, estão falando de um regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E no plenário virtual, os advogados podem fazer uma gravação, né? E subir a sustentação oral até 48 horas antes do início do julgamento. Mas isso impede a discussão em tempo real, que é muito rica para o debate, né? E tem mais um problema que a OAB deve citar. Não raro, o advogado faz a sustentação, no minuto seguinte o juiz já tem a sentença prolatada. Então aquele debate valeu do quê? A apresentação das alegações do advogado valeu do quê? Mas vamos lá. O presidente Beto Simonetti disse também nessa reunião da OAB que a OAB foi um verdadeiro escudo das instituições e ajudou a proteger o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral contra ataques antidemocráticos. Quais foram os ataques antidemocráticos quando, por exemplo, se discutia e se pedia isonomia de tratamento da OAB em relação às duas candidaturas? Depois ele disse algo também assim, abre aspas, na verdade, literalmente isso, o que queremos agora é reciprocidade, pois isso é o que baliza o Estado democrático de direito. Reciprocidade não baliza Estado democrático de direito, doutor. Razoabilidade no julgamento do juiz, apresentação de provas, direito à ampla defesa, acesso aos autos. Acesso aos autos. Lá no ano passado, no 7 de setembro, o senhor se lembra que houve ali aqueles empresários que faziam parte de um grupo de WhatsApp e que deles foi tirado as contas, inclusive, contas de redes sociais, também congeladas contas financeiras. Advogados daqueles empresários disseram que não tinham acesso aos autos, reclamavam da OAB pela omissão no tratamento a eles, advogados que fazem parte da Ordem dos Advogados do Brasil. O que baliza o Estado democrático de direito, doutor, é a razoabilidade, é a luta pela Constituição, é a defesa intransigente da Constituição. A OAB fez isso no final do ano passado, ou durante o ano passado, ou no começo deste ano, na integralidade, porque agora a OAB está sendo vítima da omissão dela própria. Tanto que vários conselheiros da OAB, eu pude fazer essa checagem hoje de manhã, não acreditam mais que o Supremo vá reverter o seu entendimento de que decisões internas ali do próprio regimento se sobrepõem à Constituição, o que é uma afronta à lógica semântica. Antes de ser uma afronta, obviamente, à Constituição.
Nada pode estar acima da Constituição, embora a gente veja o Supremo fazer isso com vários outros setores. Por exemplo, por que a OAB não fez uma manifestação duríssima em relação àquela questão da coisa julgada? Em relação a empresários que ganharam, empresas que ganharam na justiça, com trânsito em julgado e coisa julgada, o entendimento que não deveriam pagar determinado imposto. Agora, o Supremo, no ápice da insegurança jurídica, diz que não, pode se retroagir para cobrar um imposto que a justiça já disse que não deveria pagar aquele imposto. Ou seja, a causa ganha, mas não ganha. Qual foi o posicionamento da OAB? Esses conselheiros acham que só vai haver uma alteração nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal via Congresso Nacional. E aí é uma nova proposta de emenda à Constituição. Mas vamos lá, vamos tentar entender rapidamente, eu não quero me alongar. Se a Constituição até outro dia o Supremo entendia que não precisava de uma proposta de emenda à Constituição para assegurar a ampla defesa, a sustentação oral de advogados, inclusive em agravos, por que precisa agora? Porque o Supremo saiu da linha da Constituição. Mas tem feito isso já há muito tempo. Essa reclamação está na sociedade, está no país há muito tempo. Inclusive com advogados reclamando por que a OAB não se envolve. A OAB, e eu vou fazer de novo inferência à história dela aqui, tem um histórico de luta pela legalidade, tem um histórico de luta pela democracia, pelo respeito à Constituição. Por que não fez recentemente? Então eu vou lá, porque a OAB foi um escudo das instituições, não foi da Constituição, doutor Simonetti. E agora a OAB está colhendo, obviamente, né? Quem planta relâmpagos colhe tempestade, é esse o ditado? Bom, felizmente que voltou à normalidade institucional a OAB lutar pela democracia e pelo direito dos advogados e defender a Constituição. Mas agora o caminho vai ser um pouco mais tortuoso. Mas felizmente está de volta. Que bom. Bom, antes de jogar para o Silvio, só uma atualização que acaba de chegar aqui para a gente. Então, na votação, por 4 votos a 3, foi retirado o nome do general G. Dias do relatório da CPI da Câmara Distrital do 8 de janeiro. Então, o pedido, a sugestão de pedido de indiciamento de G. Dias foi retirado do relatório da CPI as imagens, Distrital. Então. Por 4 votos a 3. Acabou de sair a informação aqui. Né? 4 crápulas. Se tiver o nome, a gente divulga. Sim, assim que tivermos a informação aqui, a gente divulga com certeza. Bom, Silvio, diga lá também, quero te ouvir em relação a esse pedido da OAB. Será que esse Supremo que nós temos vai reconsiderar aí essa regra que está no regimento interno a respeito das sustentações orais que hoje são feitas de forma gravada, né, por vídeo, quando são feitas em plenário virtual? E quem está nos assistindo soube primeiro dessa articulação em curso na Câmara Distrital, ao vivo, e viu acontecer aqui no Oeste Sem Filtro. Daqui a pouco a gente vai trazer os nomes sim, Augusto. Vou perguntar já. Em relação à OAB, tem uma cena, né, nesse momento em que o representante da OAB discursa e fala, ele simplesmente fala o óbvio, ele simplesmente defende o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele defende aquilo que é lei, simplesmente isso. Ele diz que o advogado tem o direito da sustentação oral, ainda mais quando se trata da Suprema Corte e ele está diante de um magistrado, ele tem o direito de defender o réu, simples assim. Mas não quando se tem Alexandre de Moraes como relator do caso. E é por isso que nós estamos acompanhando, talvez, o julgamento mais sombrio da história da Suprema Corte brasileira. Vai entrar para as páginas mais escuras e será lembrado no futuro como um julgamento kafkiano quando a Ordem dos Advogados do Brasil, quando os advogados não tiveram direito de defender o réu perante a corte. E por que eu estou dizendo isso? Porque lá estava o senhor Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso chegou ao Supremo Tribunal Federal e ele gosta de se vangloriar disso por ter sido, segundo ele, um advogado brilhante pela sua sustentação oral quando defendeu a união gay, o casamento gay no Brasil. Depois tem outras causas aí, ele conseguiu defender o terrorista italiano Cesare Battisti, um assassino. Mas ele se vangloriou disso e ele estava lá diante de advogados e ouvindo tudo isso, assim como o senhor Alexandre de Moraes,
conseguiu passar para o Brasil a ideia de que o Supremo Tribunal Federal deixou o Clériston, o Clezão, morrer no presídio da Papuda, ele que é egresso do Ministério Público, e o Ministério Público pediu a soltura emergencial do Clezão, porque ele não podia ficar mais nem um dia na cela, tinha problemas graves de saúde. Nós temos uma corte onde esses 11 ministros, e aí eu vou colocar 10 no caso hoje, mas podemos incluir a Rosa Weber pelas palavras infames que proferiu antes de ir embora, esses 11 ministros entrarão para a história como a pior composição do Supremo Tribunal Federal que se tem notícia. E paramos por aqui.